Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia. Hoje continuaremos a estudar sobre a teoria de Émile Durkheim, o fato social. Compartilho com vocês neste momento uma tela para que a gente possa melhor acompanhar o nosso conteúdo. Na tela de vocês aparece aí a imagem dos 3 grandes sociólogos que estudaram a sociologia. São eles Émile Durkheim, que é o que a gente está estudando no momento, o Karl Marx e o Max Weber. A gente vai estudar cada um deles para que a gente possa compreender melhor que sociedade é essa que precisa ser estudada, que precisa trazer para a gente teorias que nos orientam a viver melhor em sociedade e principalmente a compreendê-la. Na nossa aula passada, lembrem que estudamos o quê? A teoria de Émile Durkheim chamada fato social. Lembrem-se que eu dei o exemplo da farda da escola, dentro da teoria do Émile Durkheim. Em que sentido, pessoal? O Émile Durkheim diz que fatos sociais são maneiras de agir. Vamos ao exemplo, quando eu uso uma farda na escola, eu uso porque é uma regra da escola, a maioria usa e se eu não usar, as pessoas apontam um dedo para mim. Então, na teoria de Émile Durkheim, ele diz que a sociedade age de forma coletiva, nós agimos de forma coletiva, influenciado pelas normas, pelas leis que nossa sociedade determina. Então, pessoal, se você aí não assistiu ainda a nossa videoaula passada, volta lá e assiste para depois você vir a essa de hoje. Importante, pessoal, pega teu caderno, pega teu bloco de anotações e faz aí as devidas anotações do que a gente fala aqui nos slides, aliás, na videoaula, do que está no slide, para que você possa melhor compreender, porque a gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo, mas também a gente aprende escrevendo. Então, pessoal, vamos ficar atento a essa dica, a essa observação muito importante. O que a gente vai estudar na aula de hoje? É uma explicação que está no livro, na página 29, vocês não têm acesso ao livro, mas eu me baseio nos conteúdos do livro didático. E após isso, pessoal, vai ter a frequência de vocês. Observações do dia de hoje. No período de 8 a 19, terá apenas atividade, videoaula, leitura. Ou seja, vocês devem estar observando que não estamos passando atividade, porque vocês estão apenas absorvendo o conteúdo através de videoaulas e de leituras. Mas do dia 22 ao dia 30 de junho, haverá tarefas avaliativas. Vocês vão ver aí no calendário qual vai ser o dia do componente de sociologia. Nesse dia, vocês estarão sendo avaliados dessas aulas que eu venho ministrando para vocês, certo? Então, vamos ficar muito atento a esse detalhe. Vamos à nossa aula de hoje. Então, pessoal, estamos estudando o quê? Fatos sociais. Vamos a um debate aqui. Um debate entre eu e você, virtualmente, mas um debate na qual você compreenda o que é fato social na prática. Vamos aqui à leitura. Ao conceber os fatos sociais como realidades objetivas, coercitivas e exteriores, a consciência individual, Durkheim alerta sobre a força dos costumes e valores vigentes que internalizamos no processo de socialização. Depois de lerem a proposta a seguir, vamos debater sobre como reagiriam diante do relato que eu vou falar a seguir. Então, pessoal, esse aqui é um resumo da nossa aula passada. O fato social, que é as maneiras de agir, pensar e sentir em sociedade, na qual possui características coercitivas, exteriores e generais, que determina aquilo que a gente faz em sociedade pelos nossos costumes e valores, como eu falei lá na farda escolar, é a teoria de Émile Durkheim. Foi o que ele estudou, o que ele percebeu, o que ele compreendeu, o que ele provou na sua teoria. Vamos lá. Observem com atenção a leitura. Você acaba de se hospedar em um motel. Chegou ao apartamento que lhe foi destinado, está só.
Olha os detalhes. Passa os olhos rapidamente nas instalações, situa-se no ambiente, satisfazendo a curiosidade de sempre, a primeira impressão, o quarto equipado, o banheiro, a limpeza. Testa o ar-condicionado, liga a televisão, olha a vista da janela. Observa a decoração, os armários e os móveis. Abre a gaveta do criado mudo. Opa! Uma carteira cheia de dinheiro, dólares. E aí, pessoal? Está diante de uma situação muito curiosa, muito interessante e até difícil. Vamos ao nosso debate. Eu vou perguntar daqui, você responde daí, oralmente, anotando, não tem importância. Mas vamos aqui raciocinar. Levando em consideração o contexto acima, o que a gente acabou de ler. O que você faria nessa situação? Qual seria a sua primeira reação? Muitos ficam perplexos, outros pegam o dinheiro para si, guarda. O outro pode ir lá na recepção do hotel e comunicar o que aconteceu, a situação na qual ele está passando. E aí, qual seria a sua reação? O que você faria? Vamos à letra B. Que decisão tomaria ao final? Por quê? Você está diante da situação, já pensou que poderia ficar com o dinheiro, já pensou em entregar. Mas afinal, qual a sua decisão? Eu penso que eu poderia até passar na cabeça que pegaria o dinheiro no primeiro momento, mas eu ia entregar na recepção, comunicar ao hotel, né? Uma pessoa poderia ter deixado. Mas e a sua decisão? Segunda, de que maneira as atitudes tomadas por você podem ser relacionadas à análise de Durkheim sobre os fatos sociais? Gente, essa leitura, esse exemplo, é sociologia pura, escancarada na nossa cara. Por quê? Observem que estamos diante de uma situação que muitas pessoas podem passar ao encontrar um objeto perdido, ao encontrar uma carteira cheia de dinheiro, ao encontrar um documento, uma chave, algo que está perdido, que alguém deixou. O que a maioria das pessoas fazem? Pode ficar com o dinheiro, não ligar para a situação, não procurar as medidas possíveis de encontrar a pessoa ou entregar tal e tal. Dentro da teoria do Emile Durkheim, qual é a relação desse exemplo com a teoria? Porque, gente, a maioria reage de acordo com o que o outro faz. Se a maioria pegaria e ficaria com o dinheiro para você, isso é uma característica chamada de generalidade na teoria de Emile Durkheim. Se a gente fica com o dinheiro e uma pessoa sabe, ou aconteceu de sair a notícia, se a gente ficou com o dinheiro, a gente pode ser o quê? Questionar, taxada, ele não tem consciência, ele é ladrão, não sei o que, tal e tal. Isso a gente está sendo taxado pelos nossos costumes, porque a sociedade prega aí uma ética, uma moral, na qual, diante de uma situação dessa, é preciso de agir de forma coerente, de forma honesta. Essa é a teoria de Emile Durkheim. Maneiras de agir em sociedade. Como é que a gente age em sociedade? É de acordo com o que a maioria faz. A gente veste uma roupa da moda porque a maioria está usando. Se a gente não usar, vamos supor que você usa um chinelo que há muito tempo não se usava. As pessoas vão olhar diferente para você. Isso é teoria de Emile Durkheim. Maneiras de agir em sociedade, influenciada pelo quê? Pela coletividade. Então, pessoal, vamos resumir aqui os nossos conteúdos estudados na aula passada, na aula de hoje e toda a nossa compreensão de sociologia. Esse resumo aqui, essa videoaula é muito importante para as tarefas avaliativas que vocês farão na próxima semana de sociologia. Então, pessoal, estamos estudando o que? Sociologia. Ela surgiu o quê? No contexto das grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a gente já estudou sobre isso,
que essas revoluções influenciaram o quê? Na maneira de agir, de pensar, de questionar a sociedade. Temos 3 ciências sociais, a sociologia, a antropologia e a ciência política. Estamos dando ênfase a mais quem é a sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade, as suas relações entre os indivíduos. Estudamos também a diferença entre senso comum e ciência. Qual é a diferença? São 2 formas de conhecimento, uma baseada naquilo que não é provado no nosso conhecimento cotidiano, e a ciência, aquilo que é comprovado, testado. O que é que a gente está estudando no momento? Ciência, teoria comprovada, testada, observada e experimentada. Nas nossas 2 últimas aulas, estamos estudando sobre o quê? Teorias, métodos de investigação científica. A primeira teoria que a gente estudou foi quem? O positivismo do Augusto Comte, aquele autor que vocês fizeram uma atividade no grupo. Augusto Comte, positivismo. A primeira teoria sobre sociologia que dizia que naquele momento a sociedade estava vivendo no 3º estágio de conhecimento, o positivo, ou seja, as pessoas estavam observando, as pessoas estavam experimentando para ter lógica nas suas explicações. E passamos a estudar os fatos sociais de quem? Do Émile Durkheim, maneiras de agir em sociedade influenciada pela coletividade. Então vamos ficar atento, esse é o nosso conteúdo, que pode ser cobrado na nossa tarefa avaliativa, que vai fechar as nossas notas bimestrais, e vocês terão acesso posteriormente. Então, para validar a frequência de hoje, você comenta aqui na descrição desse vídeo, o seu nome completo e a série na qual você estuda. Estude em casa, fique em casa, até mais. Gratidão, pessoal!